Ansiedade sobre um olhar da nutrição. Esse vídeo é pra mim também, porque a rainha da ansiedade tem nome e endereço. Essa sou eu, né? Então, gente, o que acontece? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né? Então a gente precisa, a primeira coisa é entender que a nutrição pode ajudar as pessoas ansiosas, obviamente, mas a gente precisa entender que muitas vezes ela é patológica. Então, assim, para você cuidar da ansiedade, é muito importante que você faça um acompanhamento de um psicólogo, muitas vezes é necessário também um psiquiatra, né? Mas a gente vai falar aqui de como que a nutrição pode, a alimentação, na verdade, ela pode piorar a sua ansiedade, e alguns alimentos que podem melhorar e controlar, e alguns ativos também, obviamente. Primeira coisa que a gente precisa entender, tá? O cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Normalmente ele tá muito ligado ao fator ansiedade, né? Então, quando ele é produzido ali pelo nosso córtex da suprarrenal, o excesso desse cortisol vai gerando pra gente essa ansiedade, né? E alguns alimentos em si, ele tem a capacidade de piorar ou agravar ou aumentar essa produção de cortisol. Que alimentos seriam esses? Aqueles farináceos, café, álcool, né? Esses energéticos que a galera costuma tomar aí. Então a gente tem que ter muito cuidado. Excesso de pré-treino. Tem muita gente que compra pré-treino aí para treinar na academia, mas é uma pessoa extremamente ansiosa, então muitas vezes eles contêm cafeína, aí vem misturado com taurina, com guaraná, que também é um ergogênico. Tem alguns que contêm até efedrina. Então, assim, pelo amor de Deus, vocês precisam ter muito cuidado com a inclusão desse tipo de suplemento na sua rotina para você não agravar, né, esse fator ansiedade, né, gente? Porque assim, muitas vezes esse excesso de cortisol e esse excesso de ansiedade tendem a fazer com que você procure por alimentos mais açucarados, né, mais adocicados, alimentos mais calóricos. Existem vários alimentos que podem ajudar o paciente ansioso, né? Primeira coisa que a gente precisa entender é como é que está o seu nível de vitamina D, porque vitamina D está diretamente associado, né, à melhora, ao controle da ansiedade. Então, assim, a gente está numa era onde grande parte, eu posso afirmar para vocês que, tipo, 70% dos pacientes que eu solicito os exames laboratoriais tendem a ter deficiência, né? Alguns insuficiência, mas assim, uma grande parte tem deficiência realmente de vitamina D, né? Então a gente tem alimentos que podem melhorar, que é o salmão, o atum, a gema de ovo, são fontes de vitamina D. Mas se você não tem pelo menos ali 10 a 15 minutos de exposição solar diária, obviamente você vai comprometer, né, essa vitamina D, né? Então assim, controle o consumo desses alimentos, né? Consuma esses alimentos, né? Tente ter esse contato com o sol, mesmo que não seja diário, mas que você tente ali pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, né? E sempre tá solicitando a dosagem de vitamina D para que você consiga acompanhar para ver se ela tá nos seus níveis adequados. Outra coisa também muito importante são os alimentos que são ricos em triptofano. O triptofano, ele é precursor da serotonina, que é um neurotransmissor que eles estão associados à alegria, ao bem-estar, ao bom humor, né? Então, quais são os alimentos que são ricos em triptofano? Banana, o chocolate amargo, a gente vai ter as oleaginosas, que é castanha de caju, castanha do Pará, amêndoa, amendoim, que são excelentes fontes de triptofano. A gente tem ovo, a gente tem leites e derivados lácteos, como queijos, né? Então, assim, é muito vasto, né? Então, se você tem uma alimentação saudável, equilibrada, as leguminosas, que é feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, são excelentes fontes também de triptofano, né? Então, a gente precisa, acima de tudo, ter essas fontes, né, de triptofano na alimentação, mas a gente também precisa ter um intestino saudável para que a gente garanta essa absorção desse triptofano e consiga converter esse triptofano em serotonina, que obviamente a serotonina também, ela é um precursor da melatonina,
que é um dos hormônios que ajuda a gente a melhorar a nossa qualidade do sono, ali de repente entrar no sono REM, que é o sono profundo durante a noite. E observe, quando você não tem uma boa noite de sono, eu te pergunto, como é que é o seu humor no outro dia, né? Humor péssimo, né? Então uma coisa vai levando a outra. Perceberam que a gente não é uma coisa isolada, que tipo assim, um baixo consumo de alimentos ricos em triptofano vai comprometer o seu humor, porque vai comprometer a produção da serotonina, que automaticamente vai fazer com que você não tenha uma boa produção de melatonina, que automaticamente vai comprometer o seu sono e você vai acordar mal-humorado, e isso aí vai fazendo um efeito totalmente rebote, né? Mas a gente não pode também esquecer do intestino, gente, porque o intestino que não é saudável, a gente não absorve e não metaboliza nada. Mas também tem muitos estudos que demonstram que o excesso de bactérias patogênicas no intestino, que a gente tem um eixo, né, cérebro-intestino, ela pode comprometer, né, essa questão da ansiedade, do mau humor do nosso paciente. Então, acima de tudo, é muito importante que você tenha alimentos ricos em probióticos na sua alimentação, que são os kefis, tem o kefir de água, tem o kefir de leite, a gente tem as kombuchás, que são excelentes, né? Os iogurtes, que são fermentos lácteos de uma maneira geral, eles são excelentes fontes de probióticos, né? E a gente precisa também das fontes de pré-bióticos, né? Que vai nos ajudar também a manutenção dessa microbiota intestinal. É como se eles fossem o alimento para os nossos probióticos, né? Para o nosso intestino. Né? Quais são as fontes de pré-bióticos? Aí a gente vai ter as fibras, então aveia, quinoa, amaranto, né? O psyllium, né? A gente tem também as verduras de uma maneira geral, as leguminosas, as frutas, são excelentes fontes de fibras e automaticamente são excelentes fontes de pré-bióticos. Então a gente não pode esquecer do intestino. Para que a gente tenha um bom humor, para que a gente dê o suporte adequado para o que o seu corpo precisa para poder manter as funções vitais dele e, obviamente, melhorar essa questão da sua ansiedade. Então, se você já faz algum tratamento medicamentoso, se você já procura e já faz a terapia, se você já procurou ali de repente um yoga, a meditação para controlar essa ansiedade, não esqueça de controlar o consumo dos alimentos que tendem a piorar a sua ansiedade, que é a cafeína, o álcool, alguns tipos de termogênicos, de uma maneira geral, né? E melhore os alimentos ricos em vitamina D, em triptofano e cuide do seu intestino. Com certeza você mantendo tudo isso aí, a gente vai dar uma melhorada bem bacana e vai te auxiliar na sua ansiedade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo da Nutri.